Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal App Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde. Olha, hoje é dia 4 de maio, dia da mãe. E de Star Wars? Não vamos falar sobre a mãe. O que estavam à espera era. Pois, devia estar. Mas também é dia de Star Wars, hein? Como assim? May the 4th. Isso é o género de Luke Skywalker fanhoso. Não sejas assim. Oh, é só um defeitinho da fala. Olha, então, mas afinal, há luz ou não há? Epá, em tempos o Senhor disse faça-se luz, mas nem sempre corre como o Senhor manda. Por acaso foi Um uma fenómeno. um fenómeno social engraçado e curioso. E merece análise, segundo a nossa opinião. É, foi- Bem, se calhar o caminho mais evidente é começar por enunciar a histeria massa, o pânico. é. O pânico que advém de algo inusitado e do desconhecido. Pelo menos no meio onde eu me mexi, na altura, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. As pessoas estavam apreensivas. Ahm, Epá, eu tinha prometido que não ia dizer isto. Ah, mas alguns canalhas com responsabilidade ah, nos meios sociais vieram dizer que teria sido um atentado russo. Isto é extremamente grave, sobretudo vindo de pessoas com responsabilidade. É extremamente grave, porque se fosse, haveria medidas a tomar. Se não fosse, poder-se-iam tomar medidas descabidas e as consequências seriam muito graves. Uhum. Uh, Portanto, vamos lá o meu voto de repugnância para esses canalhas que utilizam os seus lugares, utilizam a credibilidade que têm da pior forma. Mas pronto, eu tinha Já prometido agora, que falava disto, pá, mas acho que é s- mal demais. s- só uma notinha para os nossos amigos e apoiantes no Brasil. Portanto, estamos a falar de um fenómeno que ocorreu em Portugal continental, em que estivemos praticamente cerca 12 horas. de Vamos a 12 12 horas horas. sem eletricidade no país inteiro. Pronto. Na Para as pessoas no Península Brasil, Ibérica inteira. pronto, para as pessoas no Brasil também perceberem do que é que estamos aqui a falar, não é? Mas olha que a ideia que eu tenho é que isto foi bem mais noticiado no Brasil do que cá. Pronto. Não, não foi assim tão. Então, e então, Pronto. histeria massa, pânico, Não medo do tanto quanto eu desconhecido. esperaria. Claro, há um sintoma de pânico. Por acaso não está escrito, descrito na DSM, mas creio que na próxima edição já vai estar descrita na DSM, que é a compulsão a comprar papel higiênico. Não é? Já Vai estar quando no manual, vai estar no catálogo do IKEA. é, é um fenómeno psíquico estranho, é bizarro, não há ainda uma base fisiológica, neuropsicológica que explique porque é que em crise, eh, pelo menos os portugueses têm tendência para comprar papel higiênico. Eu acho que é carinhoso. Portanto, é uma atenção, um órgão especial. Bom, É atencioso da alma lusitana poder higienizar-se. sim, 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 sim. Estaremos a falar de uma espécie de
personalidade anal em Portugal? Bem, isto daqui a pouco é um episódio de gozo. Enfim, ah, mas olha que dentro da histeria, do caos, pá, pelo menos a minha experiência foi que as coisas não correram assim tão mal, não houve acontecimentos catastróficos, pá, houve muito incómodo para muitas pessoas. Pá, depois, pá, aqueles gajos que são sempre os chatos do costume, os pobres, lá foram a pé para casa. Pá. Quer dizer, andam os doutores na televisão e assim nos canais de YouTube a dizer para as pessoas fazerem exercício físico, para ir ao ginásio, nada. Há um cortezinho de eletricidade. Lá fazem 8, 10 quilómetros a pé para chegar a casa. Isto para mim é incompreensível, quer dizer. As pessoas não cuidam delas próprias. Não chamam Uber, por exemplo. Só, qualquer desse género. É, Não foi só a eletricidade, as telecomunicações, por consequência, também. telecomunicações e a internet não funcionava. Não creio se fosse só não conseguir comunicar. Muito provavelmente, muitos servidores que servem a internet deixaram de poder funcionar. Portanto, estas coisas todas às quais nós nos habituamos como auxiliares da nossa comunicação e das nossas atividades cotidianas deixaram de existir. E ficámos numa. É engraçado a quantidade de pessoas que nos dias a seguir falavam em arranjar um rádio a pilhas, porque nós habituámos a ouvir a programação de rádio, quer via internet, utilizando o computador, utilizando o telefone, e esses utensílios deixaram todos de funcionar. Portanto, algumas pessoas, para terem notícias, utilizavam o rádio do carro com a energia elétrica da bateria do carro. Pronto. Aí, pá, desculpa lá, mas tenho que dizer: o passado não é inútil, parece que se torna útil na ausência e quando as coisas falham. Sim, sim, Isto sim. é a minha bandeira psicanalítica. Sim, Venham sim. ao passado. Sim, sim. Eh, apren- aprendermos a fazer fogo com as nossas próprias mãos, aprendermos a cortar as couves para fazer sopa de caldo verde com uma faca, diria que não faz mal a ninguém. Eh, há uma pensadora, eu creio que ela é física, eh, de formação. Eh, não sei como designá-la. Eu, eu conheço de ouvir algumas entrevistas ou palestras que ela faz que se encontram facilmente no YouTube, que é a Vandana Shiva. Vandana Shiva. Ah, ela foi uma das criadoras de um banco de sementes nativas na Índia para tentar contrariar a tendência para a criação de eh, estirpes geneticamente modificadas que a médio e longo prazo vão acabar por substituir as estirpes nativas e ficaremos a viver num mundo não de sementes selecionadas naturalmente, mas selecionadas pelo ser humano, com todas as consequências que daí podem advir. E numa das entrevistas dela, ela defende a importância de, nos dias de hoje, em que a maior parte dos trabalhos, muitos trabalhos, são mais intelectuais, utilizam meios informáticos e isso, de as pessoas continuarem a fazer trabalho com as mãos.
fazerem as suas próprias camisolas, fazerem as suas prateleiras, fazerem atividades, criarem com as suas próprias mãos. Ela diz que isso, por um lado, é promotor de saúde mental, Uhum. por outro, é ambientalmente mais Sustentável. saudável. Eh, Se calhar, se eu tricotar a minha camisola e ela ficar bem feitinha e eu gostar, eu não a vou deitar fora nem tão depressa. O ambiente agradece. Por outro lado, é a minha camisola, sabe-me bem, eu gosto dela, relembro o trabalho que me deu e, portanto, se calhar sinto-me melhor com a minha camisola do que com aquela de marca A ou B ou C, que tem o logotipo que custa uma fortuna. Ah, uma personagem muito interessante de se ouvir. Uhum. Ela normalmente fala em inglês, aliás, nunca ouvi falar senão em inglês, e o inglês dela percebe-se perfeitamente bem, que é, um- é uma inspiração. Muito bem. Olha, antes de falarmos, se calhar, aqui de duas noções importantes, relacionadas com o tema que nos traz aqui hoje, que é a dependência e o desamparo, eu queria dizer aqui uma coisa, aliás, duas. Uma, por exemplo, ouvi bastante na minha clínica ao longo durante da semana. Obviamente, o apagão foi um tema e as pessoas, como é natural, trazem o acontecido para a sessão e muito foi a enunciação da da repetição do trauma e o Covid. Ou seja, não sabemos o que é que está a acontecer. Covid outra vez. O que é que está a acontecer? Não sabemos o que é que se passa. Portanto, parece que o sentimento, pelo menos daquilo que eu ouvi, foi muito: pá, será que isto está outra vez a acontecer? Portanto, a iminência de um desastre, do não saber, do não controlar. Uh, por um lado, acho que há aqui uma sensibilidade grande ao trauma, não é? Portanto, o Covid deixou um trauma, uma coisa que. Trauma coletivo, não sei se lhe posso chamar assim. Uh, isto por um lado. Por outro, uh, isso que tu falaste da pessoa ter conhecimentos de coisas, de saber criar coisas que trabalhem a favor de sua sobrevivência. Obviamente que me parece um skill set, um conjunto de perícias muito útil. Se estaremos nós afastados, mais afastados dos nossos instintos de sobrevivência, só que ao mesmo tempo, e se calhar pedido para comentar isto, o que não falta na psicopatologia são sujeitos dominados pelo instinto. Portanto, como é que se lida com este paradoxo? O que é isto? Olha, pá, a minha impressão é exatamente ao contrário. Eu acho que nós violamos sistematicamente o instinto e cada vez somos menos capazes de viver porque esse equipamento natural, instintual, selecionado e apurado ao longo de milhões de anos, pela seleção natural, os que não têm o skill set adequado morrem e os que o têm sobrevivem e transmitem-no às gerações seguintes. Um, e nós temos estado nos últimos séculos a violar alarvemente, os nossos instintos. Eu acho que uma boa parte da patologia com a qual nós lidamos não é porque as pessoas estejam entregues aos instintos, é porque não os conseguem utilizar. As Uhum. pessoas vivem-se assustadas
e apavoradas com a mera e simples existência, num enorme sofrimento, com as coisas mais simples da vida, como, por exemplo, estar em público, porque nós temos milhares de anos de sociabilização, de estratégias para estarmos em público. E, de repente, a sociedade moderna transforma o estar em público em algo de completamente pornográfico e traumático para o simples ser humano. Estar em público é, é a exposição de cada um, põe em causa a exposição de cada um, mas também põe em causa os limites de cada um. Quanto é que o público entra pelos meus limites dentro? Quanto é que eu sou prescrutado pelo outro? Nos dias de hoje é quase normal ser um bocado paranoide. Uhum. Quem não o for, corre riscos. Isso também será um bom tema. A Portanto, evolução da paranoia. é. Ah, então, e a dependência e o desamparo? Como é que elas entram aqui nesta figura e fundo? Sabes, obviamente não desejo que experiências destas se repitam, pelo menos. Irão repetir-se de uma forma ou de outra, mas pronto, o mínimo possível, porque mais uma vez não foi agradável para as pessoas que não tinham meios, recursos, de se conseguirem safar, conseguirem chegar a casa, conseguirem chegar junto dos seus. Hum, não conheço nenhum caso, mas ouvi a referência de pessoas que são dependentes de oxigenoterapia no domicílio. Hum, e surgiu um problema. Parece os novos aparelhos que produzem oxigênio, produzem, acumulam, concentram oxigênio para uso terapêutico, que as pessoas têm em casa, que são hoje muito mais práticos do que eram há uns anos atrás as garrafas de oxigênio. Ou seja, todos, dia sim, dia não, lá tinha que ir um funcionário lá à casa levar aquele mamarracho vazio e trazer uma garrafa cheia. As pessoas, para irem a qualquer lado, tinham umas pequenas garrafas de oxigênio que eram pesadas e desconfortáveis e que tinham um raio de ação muito curto. Portanto, efetivamente, estas máquinas trouxeram alguma melhoria de qualidade de vida para as pessoas que têm insuficiência respiratória. Agora, quando acabou a eletricidade, elas deixaram de trabalhar. As pessoas ficaram com o oxigênio que tinham guardado e depois não havia mais. E que eu saiba, não havia meios para substituir esse oxigênio. Portanto, algumas pessoas com insuficiência respiratória terão passado mal. Do que eu ouvi falar, houve mesmo algumas mortes. Não sei se houve ou não, mas os recursos antigos foram melhorados com estas máquinas. Mas deitámos fora os recursos antigos e quando estas máquinas falharam pela sua natureza, não tivemos como substituí-las. Hum. E, e isso teve consequências. Bom, quando falaste, não preconizo, divaguei aqui um bocado, não preconizo de forma nenhuma que eventos deste género recorram, mas efetivamente algum nível de desamparo faz bem às pessoas. Foi a minha impressão, mais uma vez, estava em Lisboa de carro e regressei a casa de carro. Portanto, de uma forma bastante confortável comparado com quem teve que andar em transportes públicos ou a pé. Uh, mas foi, dentro do desagrado, foi agradável ver que as pessoas se comportavam, apesar de tudo, com cuidado com o próximo. Uh,
quando o trânsito falha em Lisboa, normalmente há gritaria e buzina delas e às vezes cenas de pugilato. Não, não muito, que o pessoal tem medo de levar a tromba. Mas, ah, e pelo menos eu não vi nada disso. Ah, vi, pelo contrário, as pessoas a cederem passagem, a tentarem, dentro do difícil, ah, minimizar o desconforto do próximo para ver se nos safamos todos. Foi, foi a minha impressão nesse aspecto foi agradável. Se calhar nós precisamos mesmo de vez em quando ter fome para perceber que o que está ao nosso lado também pode ter fome e, portanto, é bom eu não ficar com a comida toda. Ah, enfim, nesse aspecto, só não querendo monopolizar, mas ah, na realidade nós maturamos porque temos pequenos desamparos. Ah, a mamã vai à casa de banho e nós ficamos com uma angústia de morte. Portanto, cada vez que a mamã vai à casa de banho, nós achamos que vamos morrer. E depois dela ir umas quantas vezes à casa de banho, nós começamos a perceber que afinal ela volta e que nós não morremos enquanto ela vai à casa de banho. Ah, Uhum. portanto, e já crescemos um pouco. Ah, É e- engraçado porque, desculpa a interrupção, eh, com esta história do apagão, agora fizeste-me lembrar a questão do medo do escuro, como um medo tipicamente infantil. sim, sim. O medo daquilo que nós não vemos, não controlamos. Ah, já agora salta-me aqui o pensamento para é no escuro, é mais no escuro que nós nos confrontamos com os nossos fantasmas. Eh, já agora uma citação do meu avô paterno, quando eu era miúdo, eh, para me securizar em relação ao escuro, disse-me: não te preocupes, porque se tu não os vires, eles também não te veem a ti. Uhum. Ou seja, aquilo pode ser um handicap para mim, é um handicap também para um potencial agressor. Enfim. Depois, é claro, há os vampiros e esses seres todos que vivem na escuridão, que é uma chatice, mas a gente já sabe que usando o alho eles não se aproximam. Ah, divaguei aqui com uma brincadeira, a propósito, um livro que eu acho que é muito. E é de leitura boa para o público, que é A Psicanálise dos Contos de Fadas, Aham. em que o Bruno Bettelheim defende a importância do papão e do monstro, porque com o monstro, com o vampiro, com o lobisomem, com o lobo mau, com o papão, nós damos um nome a estes monstros que existem na escuridão. Quando há um apagão, nós sabemos que temos que nos preocupar com este tipo de monstros e, normalmente, com esses mitos vêm também estratégias para apaziguar o perigo, como, por exemplo, os, os vampiros. Basta a pessoa utilizar uns dentes de alho, quer dizer, ele mantém-se afastado. Um crucifixo, obviamente, crucifixo é sempre muito É, eficaz. os monstros precisam de ter nome. Exatamente. Quando se contam histórias em que não há bons nem maus às crianças, não há monstros, eh, há uma versão, mas essa não é branqueada. Há uma versão do Capuchinho Vermelho, mas essa não é branqueada. Mas nas versões branqueadas, em que todos os entes são bonzinhos, hum, estas versões não servem absolutamente nada para o simbólico da criança, porque a criança precisa mesmo do papão, do, do, do João Ratão que é castigado. Estas personagens más fazem falta ao simbólico da criança, porque assim o mal tem um nome. Porque se nós criarmos um mundo branqueado,
um mundo woke. Hum, as crianças vão viver com os seus fantasmas internos e sem nome, portanto, imparáveis, omniscientes, omnipresentes e omnipotentes dentro de si. Um, e, portanto, não têm para onde como se proteger, não têm para onde fugir. É, agora estava-me a saltar mais o pensamento para, sim, para a mitologia, entre aspas. Sempre houve uma espécie de antagonismo dialético entre luz e escuridão. Portanto, o bem associado à luz, a escuridão, as trevas associado ao mal. Lá está, os monstros. Ah, aquilo que se vê tem que se ver, o visível, em oposição àquilo que não se vê. O que não se vê é uma ameaça por não se conhecer. Parem, a nossa espécie evoluiu nesse sentido e acho que a nossa sociedade evoluiu histrionicamente ainda mais, no sentido da conhecer é ver. Nós somos relativamente pouco capazes de conhecer sem ver. Uhum, E aqui a psicanálise tem um- uma sobremesa interessante. É bem, sobremesa e sobre divã. Agora estive bem. Mas tem uma característica engraçada é que na psicanálise clássica o paciente não vê o terapeuta durante a sessão. Fala com um terapeuta que não é visível durante a sessão. certo? Ah, Na realidade, quando nós fazemos a análise no divã, nas primeiras sessões, é um bocado estranho, porque nós não estamos habituados a falar com uma pessoa que não vemos. Ah, e ao fim de uns tempos habituamos a fazê-lo. No fundo, passamos a falar com um terapeuta independente daquela imagem. Não estamos dependentes da imagem do terapeuta, podemos falar com a voz do terapeuta. E é mais fácil levarmos a voz do terapeuta para fora das sessões, levá-lo connosco para os momentos difíceis. Aliás, nós temos dificuldade em descrever por palavras movimentos, mas quando estamos à rasca com os calos apertados, lembramos das boas frases de alguém que nos inspirou. Não nos lembramos dos bons movimentos que A, B ou C fez em determinada altura. Ah, pá, não, o gajo deu um flic-flac à retaguarda que era uma maravilha, pá. Uhum. Lembro-me daquele flic-flac à retaguarda. Não, lembramos foi daquela frase protetora, encorajadora, seja o que for. Mas nós habituámos muito a se não vemos, ficamos à rasca. Pois. No entanto, seguindo o espírito daquilo que se observou, as luzes apagaram-se, mas a luz da alteridade acendeu-se. Portanto, o- as pessoas ajudaram-se. Ouça, tiras aí umas máximas que eu até fico impressionado. É, isso mesmo. Parece que o outro passou a existir mais. Uhum. E de alguma forma, é claro que a falta de eletricidade foi durante o dia, mas as pessoas ficaram às escuras. Ficaram às escuras porque não sabiam o que era, não sabiam. Pá, faltas de eletricidade, já todos nós experimentámos por breves períodos, pelo menos em meios. Nós também vivemos aqui perto de Lisboa e estamos habituados a este tipo de vida. Outras zonas do país, às vezes, há cortes de eletricidade de 12 horas e não é nada da normal. Sim, Mas nós não estamos habituados a isso e não sabíamos. É comum em Lisboa faltar eletricidade numa zona e nós caminhamos a pé
e umas ruas mais à frente a eletricidade. Aqui não. Era, o, era o país todo e depois ficámos a saber que não era só o país, era a Espanha também, era a Península Ibérica toda e um pedaço de França, pelo menos que se saiba. Ao que parece, houve mais falhas de eletricidade e não foi nesse dia em outros países da Europa. Enfim, mas ficámos às escuras, mesmo durante o dia ficámos às escuras. Uh, Se calhar era a minha expectativa, mas em vez das pessoas começarem a galgar todas umas por cima das outras, a minha experiência é de que houve algum grau de cooperação e de entreajuda para que a coisa não corresse pior ainda. Tirando aquela parte também do que sei da histeria da corrida à água, às kits de emergência, etc. Pá, diz. Digo, Sim. Qual é aquele fenómeno psicológico que os portugueses fazem sempre que há uma catástrofe, uma hecatombe qualquer? ao papel higiênico. É exatamente. Esse estranho fenómeno psicológico que é o papel higiênico. Papel higiênico tem que haver sempre. Sim, é quase um bem essencial. Olha, estava aqui a pensar que nós em Portugal temos o direito à habitação consignado na Constituição, que não é assim lá muito bem respeitado, aliás, não é nada respeitado. Aliás, o pessoal está-se todo cagando para isso. Mas, se calhar, consignar o direito ao papel higiênico na Constituição seria um passo civilizacional bastante importante. Sou só eu aqui a pensar. Bom, quem tiver aí o negócio, a feliz ideia de abrir um negócio de bidés ou de fazer uma bidé-terapia para contrariar o papel higiênico. Epá, não, pois não, cala-te não. Ah, a bideterapia não, mas eu vi uma apresentação de uma forma de terapia que se assentava na análise das nádegas. É verdade, pá. Portanto, o terapeuta estava sentado atrás da pessoa e analisava as nádegas. Já houve a frenologia, que tinha muito menos graça, que era uma ciência, era e é, uma ciência em que se estudava a configuração do crânio e tentando, a partir da configuração do crânio, inferir sobre a personalidade da pessoa, frenologia. Eu não sei como é que se chamaria esta coisa, talvez a rabologia, não sei. Não sei qual é o termo técnico, glúteos máximos, já não me lembro. Epá, eles têm três níveis, portanto, Pois, tinha que ser uma coisa mais técnica, não é? sim, sim, mas é uma ideia, é uma ideia. E até, e até prova em contrário, vamos admitir que possa ser eficaz. E aí entraria, de facto, a importância do papel higiênico por associação. Muito bem, marteladas. Epá, olha, eu acho que aquele livrinho do Bruno Bettelheim é sempre uma boa sugestão, é giro. Ahm, e uma que me ocorreu enquanto falávamos, quando tu chamaste a questão da escuridão, que é o ensaio sobre a cegueira. Aham. Aquele, Uhum. aquele mundo onde as pessoas passaram não a ver escuro, quando cegavam não viam preto, Vi um passaram branco. a ver tudo branco. Uhum. Não era a escuridão, Uhum. era luz a mais. Luz a mais. Muito interessante. Belíssima obra. Uma belíssima obra.
É, esse senhor foi Nobel da Química ou da Física, não foi? Uhum. Mauzinho. Eh, epá, eu Não quer um sinceramente, pastelinho de nata. Não vai um pastelinho de nata. eu sinceramente acho que podia anunciar muitos filmes. Pronto, a indústria de Hollywood está cheia de cinema pós-apocalíptico. Não sei muito bem. Um dia temos que nos debruçar sobre isto, porque é que a indústria de Hollywood ahm, realiza ou cria muitos filmes, muitas obras pós-apocalípticas. Portanto, há um nicho de mercado cinematográfico. Oh, ok. Olha, quando eu era miúdo, Experimentar o fim do mundo sem o experimentar, não é? Portanto, o que é que é isto? O sim, que é isto de experimentar o fim do mundo? E virtualmente? pá, aquele filme Emanuel Antivirgem, quando eu era miúdo, era um filme pornográfico. Hoje em dia, aquilo já é dado no canal das crianças, quer dizer, as criancinhas agora com estas histórias de a começarem logo a aprender a fazer sexo no jardim de escola. Já têm, começam logo a ver a Emanuel Antivirgem, com poupas e pronto. Emanuel, ouça, foste buscar. Não, é porque repara, hoje a pornografia já ultrapassou a Emanuel, transformou a Emanuel num programa do Disney. Não é? E eu acho que os filmes do pós-apocalípticos norte-americanos também é uma coisa assim parecida com isso. Quer dizer, assim um bocadinho de apocalipse, de caos e tal, a malta até papa. Aliás, foram capitalizando sobre isso. Epá, e hoje em dia já é assim, sempre. É um meteor que vai dar cabo da Terra toda, é mais não sei quantos, etc. Bem, há muitos filmes pós-apocalípticos norte-americanos que são uma desertificação do romance, mas há outros que até conseguem pegar nessa temática e até investir no próprio romance em si. Enfim, há Repara, quali... este apagão foi pós-apocalíptico, não é? O apocalipse aconteceu há alguns anos atrás. Deixámos de ter autonomia energética. E agora aconteceu, ficámos mesmo sem eletricidade, pronto. Mas o apocalipse já aconteceu, isto é pós-apocalíptico. Ok, uma boa análise, hein? Uma análise mais política. Epá, é pastelinhos de nata. Pois, com canela. Sim, senhor, muito bem. Olha, não vou, hoje não dou nenhuma martelada. Acho que estes dois livros que indicaste. Epá, eu vejo. Há um filme sobre um grupo de jovens na Rússia em que começam a ser. Há um desastre pós-apocalíptico em que há umas criaturas que atacam na escuridão, ou que se alimentam da escuridão. Eu nunca vi, mas sei que existe. Epá, foi a única coisa que me veio à cabeça, mas eu não vou falar de uma coisa que nunca vi. Portanto, Pois, ainda por cima é um filme russo. Pá. o filme não é russo. Acho que o filme é Ah, sobre americanos na Rússia. ui, coitados, pá. Turistas. Coitados. Mas o que é que eles foram fazer para um sítio daqueles, pá? É que o planeta é tão grande. Pois é. Olha, Enfim, e a mãe não lhes disse que não deviam de ir para ali. a mãe não avisou. É, A mãe também não sabe tudo. pois, não. Eu julgava que a minha sabia. Bem, já chega por hoje. Vamos apagar as luzes Yep, e voltaremos, bom, supostamente com eletricidade ainda na próxima. esperemos que Esperemos que sim. não. Esperemos que sim.
Aliás, esperemos que sim, estás a ver, eu disse esperemos que não. Eu secretamente desejo que as luzes se apaguem novamente. É uma maldade que eu tenho dentro de mim. Só falta acabar com um daqueles risos malignos. Sim, fantasmagórico. E até ao próximo episódio. Muito bem, até à próxima. Até breve.